Boas-vindas a todos vocês ao GamaCast, seu podcast semanal que traz sempre convidados e convidadas inspiradores para contar suas experiências, contar sobre insights e muitos aprendizados sobre inovação, tecnologia, carreira, recrutamento, seleção, treinamento, educação, é claro. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Apertem os cintos porque hoje é dia de falar de transformação digital, cultura digital com um grande amigo, Mário Almeida. Para quem não conhece o Mário, ele foi um dos fundadores, cofundadores comigo lá atrás na ABS, junto com vários outros empreendedores, Associação Brasileira de Startups. Também foi head de operações e sales da Good Data, diretor executivo da TOTUS, né, na área de transformação digital, fundador da MA Consulting, a qual ele ajuda diversas empresas a esse papel de cultura digital, e atualmente Head de Digital Transformation do Grupo SEB. Seja muito bem-vindo, Mário Almeida, né? Amigo de longa data. Se apresenta para a galera aí, dá as boas-vindas. Valeu, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. E com um grande amigo, de fato, aqui tem história pra caramba aí. São 10 anos já de estrada, né? Vamos ter que contar tudo aí, hein? Quase tudo. Marião, economizei palavras aqui, porque sua bio é gigante, mas a gente se conheceu na ABS, a gente, né, obviamente, cada um estava dentro de um ecossistema, você morava em Curitiba na época, eu em Campo Grande, cada um desenvolvendo ali um trabalho para o ecossistema, para, né, derrubar um pouquinho do mato que existia, startups, ninguém falava sobre isso. E depois, um pouco mais para frente, a gente veio a trabalhar junto, você me fez um convite maravilhoso, que uma das melhores experiências que eu já tive de company building, que foi trabalhar na Startup House. Então eu queria que você retornasse algumas casinhas aí e explicasse como foi esse seu encontro com o mundo digital, por que você começou a trabalhar em startups, o que te encantou nesse mundo? Legal, boa. Bom, a gente pegou, acho que o início do rabo de foguete, que hoje todo mundo fala e todo mundo conhece. Em 2011 eu ainda era do mercado financeiro. Eu deixei o mercado financeiro literalmente virando uma chave para tecnologia. Sempre fui nerd, né? Mas não tinha trabalhado diretamente com tecnologia até então. Minha vida era varejo, depois mercado financeiro. E quando eu virei essa chave, eu olhei literalmente, a história é muito boa porque ela vai conectando depois vários amigos, né? Eu olhei a capa da Peng e a Pequenas Empresas Grandes Negócios, né? Enfim, todo mundo conhece. E tava lá falando de startup um sujeito chamado Pedro Sorrentino, né? Eu lembro. E aí eu olhei aquilo... pescoçudo, com um fone de ouvido assim. Exatamente. Ele falando que era startup, era literalmente esse o tema da matéria. Eu peguei, comecei a ler e falei, é isso aqui, vou empreender no mercado de tecnologia, então eu vou fazer essa tal de startup, né? Entrei em contato, literalmente, pelo Twitter com o Pedro. Caramba, não existia. E o Pedro me deu mentoria, literalmente, para eu entrar nesse mundo. Desde leia Eric Ries, leia isso, leia aquilo, leia tal blog, leia o meu blog, né? Porque ele tinha um blog era muito bom o blog dele. sobre startups. Era de vídeo também, né? Isso, exatamente. E ele escrevia, produzia bastante coisa. E ele foi meu mentor, assim, eu lembro da gente fazer Skype 1h da manhã, naquela época a agenda dele já era pop, né? Pedrão vai nos ouvir aí, ele sabe que a agenda dele é muito pop. Contato pelo Twitter, call pelo Skype. Call pelo Skype, exatamente, já tá falando era dos primórdios mesmo. Dos primórdios do negócio. E ele foi me explicar, ele me deu o caminho das pedras, ele falou, isso, isso e isso, baseado nisso. Aí tá bom, entendi. Aí comecei a pesquisar alguns temas e achei o que eu queria, juntando varejo, que era a minha grande experiência, com mobile, que era um negócio ali que estava ascendendo, isso aí a gente estava falando de 14% da base de celular era um smartphone no Brasil nessa época, ou seja, era muito pequeno, né? Era um negócio, aí sim, de fato, muito de elite, né? Ainda de classe AB. E eu juntei um negócio que eu comecei a ler, que também estava começando a pipocar, sobretudo lá fora, comecei a pegar uns papers da McKinsey, da IBM e tal, que era Big Data. Nossa. Então, essa tríade para mim era o seguinte, bom, vamos precisar entender o consumidor de forma ampla e completa, o hub da vida moderna é o smartphone, quem não tem vai ter, né? Era uma frase que eu dizia isso sempre naquela época, quem não tem vai ter, quem não tem vai ter. E varejo, ou seja, conhecimento do cliente no mundo físico, né? O mobile é a Cielo, que a gente hoje está muito claro isso, naquela época não era tão óbvio, né? Acho que as pessoas iam usar intensivamente o celular para as experiências físicas. E montei uma startup chamada DNA Shopper que linkava experiência de shopping, né? Shopping center mesmo, a gente começou com shopping, depois fomos para varejo, depois supermercado, com o cliente online. Então o cara ia no shopping, podia pagar estacionamento e achar o carro dele pelo app do shopping. Era maravilhoso. Né?
E a gente trazia uma pegada um pouco diferente, que não era um app com marca própria, isso foi parte do Business Plan ali naquela época, né? Porque, putz, fazer marca própria, vamos ter que levantar um Series A, um Series B, né? Custo de aquisição de cliente, aquela história toda. Não, vamos apostar de que o shopping já é uma marca forte, né? O cliente já vai no Shopping Morumbi, por exemplo, porque ele gosta do Shopping Morumbi e assim por diante, né? Tem o lance da vizinhança. Então era um white label. Então a marca era do shopping. Eu lembro do e Batel, o serviço era do shopping. O MVP do Batel lá. Exatamente. Pátio Batel em Curitiba, para quem é de Curitiba conhece bem, um shopping super inovador na cidade, e foi o nosso best case de inauguração, né? Porque o shopping inaugurou e a gente inaugurou junto com o shopping. E aí a gente trazia reserva de mesa de restaurante, promoção personalizada de loja, desde mapa de shopping, aquela onde é que é a loja XPTO, só que no celular do cliente. E você tinha o tracking, porque você tinha o GPS dele, né? A gente tinha o tracking todo, fazia um heatmap de presença, de fluxo. A gente foi pioneiro em beacon, né? Hoje não se fala muito em beacon mais, mas a gente foi pioneiro em beacons, né? Triangulava onde você estava, né? Triangulava pelo Bluetooth, a gente usou isso em São Paulo, no Shopping Morumbi, numa campanha de Natal. E aí começou essa minha jornada. Nesse mesmo momento que eu comecei a falar com o Pedro, foi quando eu achei o Gustavo Caetano para falar de ABS. Né? Porque aquela coisa... Eu já estava ali com 31, 32, né? Já não era 19 anos, né? Eu sabia, eu falei, esse negócio vai ter que se organizar de alguma maneira, né? E nisso, o Gustavo começando a ABS, eu ainda em Curitiba, depois voltei para São Paulo, né? Logo na sequência, para montar a Startup House, né? Que foi onde a gente se encontrou para trabalhar junto. E o que era a Startup House, né? Era essa pegada de fazer uma company builder, de fazer startups e testar alguns modelos. E a DNA Shopper foi junto. A DNA Shop entrou nesse pacote, né? Quando o Felipe me convidou, a gente sentou para conversar. Eu falei, olha, eu tô com a minha startup para ser montada, né? Eu tava fazendo o deck de investimento, porque eu fiz o beabá que o Pedro me ensinou, né? Eu peguei 8 slides, fez um MVP, um MVPzinho, vendi para o cliente sem ter o produto, né? Bastante normal. Fake it until make it. Isso chama vender na planta, né? Isso chama vender na planta. Essa depois eu fui aprender com o Laércio Cosentino. Vende na planta. A galera não faz isso com apartamento, porque a gente não pode fazer com startup. Né? Exatamente. Vende na planta, pessoal. Não tem problema. O negócio é entregar. A gente entregou. Tem que entregar. Suamos, mas deu para entregar. E a gente voltou, eu voltei para São Paulo e me juntei ao Felipe, que era o empreendedor que estava fundando a Startup House, para fazer exatamente o quê? Cara, a gente vai alugar uma casa, encher de gente empreendedora, de boas ideias, e betar várias ideias. A gente tinha uma lista, eu lembro que tinha uma planilha com mais de 20, 30 ideias diferentes, e a gente, claro, foi fazendo um quase sorteio / seleção tinha ali. Um scoring. Tinha um scoring, era um scoring, exatamente isso. A gente olhava, falava, será que isso vai dar certo? Tinha 5 pessoas na sala, 3 achavam que dava, 2 não, então vamos. Democracia. Exatamente, era uma democracia. E a gente fez muita coisa legal, aliás, muita coisa interessante saiu dali, né? Sim. E a gente começou um negócio que era muito divertido, porque a gente chamava o empreendedor, né? Para dar para ele um negócio, né? Porque era diferente, a gente não estava mais recrutando o empreendedor com o negócio dele, né? A gente trazia o cara para encabeçar uma das ideias que a gente já tinha gerado dentro de casa. E chegou uma época, acho que quando você chegou até, né? A gente estava atolado, né? Porque estava faltando heads para as iniciativas. CEO, né? PO, né? Exatamente, não, era CEO, PO, faxineiro, fazia supermercado, a gente contava com toda a estrutura da casa, mas que era quase uma república, né? Era uma república de empreendedores. Mas era muito divertido, né? Muita dureza, muita complexidade nos temas. A gente ainda estava muito sem referência, né? Você não tinha esse monte de unicórnio que tem hoje, né? Hoje o cara, se quiser montar alguma coisa... pouquíssimo. O benchmark era muito pequeno, era sobretudo para fora, né? E ainda você tinha muita incerteza do ponto de vista das teses, né? Ou seja, quando se falava em mobile, que era o meu caso, por exemplo, eu ainda batia muito em reunião, seja com investidor, seja com cliente, todo mundo olhava assim e falava, smartphone, mas isso é só nos Estados Unidos, né? E eu tinha uma tese empírica, né? Não era nem uma tese, era uma experiência mesmo, que era pegar o trem da CPTM, né? Na estação do Morumbi até a estação Pinheiros para pegar o metrô da linha amarela, e todo dia eu fazia esse circuito, porque nessa época eu não estava sem carro em São Paulo. E eu olhava às 5 da tarde, quando eu voltava normalmente das reuniões ali da Faria Lima, eu voltava exatamente olhando o comportamento da galera no trem. E todo mundo que entrava tinha um smartphone.
Aquilo para mim era sensacional, né? Porque quando eu sentava com o investidor, muitas vezes o cara não anda de trem, ele não pega o trem da CPTM, e naquela época para ele celular era coisa de classe AB. E eu falava, não, quem não tem quer ter, né? Daí que vinha essa história de quem não tem quer ter, até porque, claro, reforçava o meu pitch, né? E vai ter. E quando eu entrava no trem da CPTM, eu falava, já é uma realidade, né? As pessoas podiam ter naquela época lá um celular super barato, super simples, mas já era um smartphone. Era a época do Candy Crush, o pessoal jogando Candy Crush, todo mundo com fone, exatamente. E todo mundo com fone. E, cara, o cara era pré-pago, não tem problema, já tinha os planos pré-pago para a internet. E quando a gente pisca, a gente se teletransporta em 10 anos, a coisa virou o que virou e o que todo mundo acompanha. Gigantesco. Né? Mas é muito boa essa história e eu gosto muito de ter começado lá atrás, porque hoje quando a gente olha alguns amigos que se deram super bem, que estouraram, que vieram grandes unicórnios ou grandes exemplos de empreendedores, a gente olha e fala, eu conheço essa história, eu sei como é que isso aconteceu, né? Dos perrengues e o mais legal desse modelo de Venture Builder, que eu ainda acredito muito, sabe? Porque tem uma filosofia diferente, né? Você tem um recurso limitado para fazer um MVP, para ter uma primeira bandeira de validação. Essa bandeira te dá, né, o unlock ali de um pouquinho mais de grana. E se isso tudo der certo, você spin-offa. Então, pra galera ter ideia, né? Foram, nas minhas contas lá, eram 16, 18 negócios ao total. Acho que é 18, exato. 18 é um negócio ao total. 3, 4 deram muito certo, assim, que foram vendidos. O próprio controle, que começou no... Eu lembro que você tava nessa reunião onde a gente tava discutindo o nome, né? Ah, o jovem tem que ter o controle da sua vida. Porque controle, né? Com Y no final, porque ia ajudar ele a se planejar para guardar grana para realizar os sonhos. Essa startup bate 600 mil usuários, não, agora tem que fazer um rebranding, chama Banco Neon. Pedro Conrad, que sentava do nosso lado ali, é o designado, né, para ir tocar esse projeto. Você tava já no DNA Shopper, eu tava com o Bizabo, lembra do aplicativo de eventos? Aí, ó, Country Manager de uma startup israelense que, passou no Aira, lembra? No Startup Brasil, ia ganhar grana e tal. Cada uma ia indo para um canto, assim, eu sei que foi consolidando. E aí, cada um das cabeças ali foi entrando o Felipe tava no Pingobox, exatamente, né? Foi entrando em algumas startups e a própria Venture Builder, ela deixa de existir, mas os negócios que era realmente uma premissa, você tem que dar vários tiros para acertar alguns. Então, acho que é uma história que tem que ser ainda mais divulgada, né? Mais contada pra galera entender que, porra, erro e muita gente boa que passou por ali nos times, nas equipes, e que hoje você vê, montaram coisas, estão em times legais e tal. Eu não sei se você lembra, eu acho que ele chamava Eduardo, que ele tocava uma operação de locação de tablets para eventos. Sim. Isso mesmo. Nada, esses dias eu tô assistindo algum programa de pitch, ele tá lá com uma outra startup, um baita de um pitch, um baita de um resultado. Eu falei, cara, eu conheço esse cara aí, a gente trabalhou junto, mas perdeu o contato em algum momento. E todas as teses que naquela época todo mundo ficava muito reticente, né? E você vê, na pandemia, o aluguel de equipamento para o home office e para todas as atividades que foram feitas remotas, né? Explodiu, né? Então, assim, você não tem nem máquina para comprar na pandemia e nem para alugar. Nem para alugar. E é muito difícil. Então, teve muita gente boa, assim. Eu trouxe o Davi Barbosa, que estava tocando o Clube PME. Exato. E aí foi empreender e hoje montou a Magnetic Customer, tá gigante. A Mariana, que tocava junto comigo o Start, lembra? E o Start, se você for olhar um pouco para a filosofia do que a Gama foi, eu aprendi muita coisa no Start ali, que era um programa que misturava BizDev, que a gente chamava na época. A gente chamava BizDev. Dev, daí tinha o designer, a galera desenvolvia alguns desafios, mas era um espaço de tempo um pouco curto. E a gente tentava... Fizemos na FGV o primeiro, Fizemos na GV, trazia a empresa para patrocinar, mas o que eles queriam? Não queriam marca, eles queriam contratar a galera. Exatamente. Então a contratação já começa ali o embrião do problema. Né? Ali a gente já tinha a visão de que montar um time com especialidade de economia criativa não ia ser trivial. Não ia ser trivial. Né? Seja pela capacidade do RH de fazer uma esteira dessa numa empresa tradicional, seja pela oferta de pessoas, né? Que não existe. Né? E eu não sei se você lembra como o Start começou, porque, na real, a gente queria mais ideias de mais startups. Isso, aí chegava na faculdade, a gente lançou um negócio lá na USP, se não me engano, que chamava Ideia Já. Ideia Já. E aí, assim, faça seu pitch, só que tudo que é baseado em problema também é baseado em contexto. Então, qual que é o contexto e o problema que o universitário trazia? As ideias. Para diminuir fila,
para colar na prova, não, é assistência, né, de ensino, reforço, lá. Festa, é o horário né? do Tinha uma busão, solução de festa, pagamento Grêmio, não é de Grêmio, que tem Atlética. Atlética. Pô, esse conjunto de soluções é legal, mas é baseado no contexto e no problema que eles estão se esbarrando. Sim. Então a gente começou a perceber que não ia sair ideia boa ali, mas eles tinham muito talento para trabalhar em outras empresas e empreender com o dinheiro dos outros, né? Então... E tinha boa formação, né? Exato. As turmas que a gente fez ali, os 2 episódios ali que a gente fez de edição, sim, eles foram formados de faculdade de primeira linha. Vinícius Mairink, que foi aluno do Start, ele fundou uma startup que chama Outbound, lá em Belo Horizonte, e hoje virou Reeve. Compete com essas principais de prospecção. O outro Vinícius, que também foi, parece que, se não me engano, do mesmo time, foi fundador da InEvent, que está em Nova York. Eu estava lá no South by Southwest, ele estava lá fazendo várias reuniões e ele falou, não, a gente abriu o escritório aqui, estou morando no Brooklyn, e trazendo aqui a cultura brasileira. Então, assim, isso, assim, gente que eu tô resumindo aqui, mas teve várias outras histórias incríveis muito bom. Dão muito orgulho, né? Boas sementes. Boas sementes. Eu queria, para começar aqui a esquentar esse papo sobre transformação digital, que você falasse para mim uma mentira e uma verdade, né? Um mito e uma verdade sobre transformação digital, e a gente vai deixar um suspense para revelar só no final qual que era a verdade, qual que era a mentira, e aí você faça as suas apostas aí. Muito boa. O segredo para entregar um projeto é formar um squad. Aí, ó. Verdade ou mentira? Vamos lá, número 1. Essa é uma afirmação. A outra pode ser que pessoas sempre fazem a diferença. Uau! E aí, verdade ou mentira? Então vamos revelar no final. Marião, falando sobre cultura digital, você sempre teve uma pegada, para mim, assim, que forma uma tríade muito boa, né? A gente sempre falou lá atrás, a gente ouvia o Silvio Meira falando que o tripé da inovação é quando a academia, o governo e o mercado começam a conversar. E você navegou muito bem em academia, em mercado, mas principalmente falando a língua das empresas, né? Sendo um executivo, veio de mercado financeiro, então já era mais fácil para você do que a gurizada de faculdade, que ainda não tinha o calejo ali de falar com o alto escalão. E ao mesmo tempo você viveu um mundo de startup, né? Conseguiu tirar do zero, captar grana, fazer toda aquela coisa de equipes, que é um desafio para grandes empresas até hoje. Qual momento que você se viu assim, pô, eu tenho essas duas coisas na mão e eu vou tentar ajudar em culturas digitais, em transformação digital? Foi na Good Data ou já foi quando você foi para TOTUS? Foi na TOTUS, exatamente quando eu assumi, eu entrei na TOTUS para cuidar de plataforma, que era a Fluig. Pegar um produto, transformar ele num produto para a transformação digital. A gente reposicionou, fizemos um monte de coisa ali para transformar ele numa camada de TI bimodal nos moldes do Gartner, para ajudar exatamente as empresas na travessia nessa jornada de transformação. E isso me dava uma propriedade cross dentro da TOTUS. A TOTUS é uma empresa dividida por BUs, né, grandes linhas de negócio, baseadas, obviamente, no core, que é o RP. Então, você tem indústria, você tem varejo, né, você tem as grandes torres por segmento da economia. A TOTUS cobre 20 segmentos da economia, enfim, quase praticamente tudo. E naquela época, como eu era cross, eu ia em cliente de todos os tipos. Eu ia num cara de varejista num dia, de manhã, e de tarde eu estava num cara de manufatura. E no outro dia eu estava num cara de agro. Nossa. Então eu conseguia formatar ali uma coisa muito interessante, que era problemas em comum em cadeias diferentes. E momentos de maturidade diferentes, baseado também na cadeia. Ou seja, um cara de manufatura falando de MES, né, super adiantado, né, querendo falar de integração da cadeia, e outro cara implantando o primeiro dashboard da linha de produção dele. É mais ou menos isso. Quando eu estava na TOTUS, no terceiro ano de TOTUS, me deram um presente que foi a consultoria, que era uma torre de consultoria que já existia, mas ela veio para minha mão para a gente fazer uma montagem diferente, aproximar um pouco mais ela do software. Ela era 100% agnóstica, a gente trouxe um pouco mais junto com as soluções de software, sobretudo na minha torre, que era uma torre de cross, né? Era uma torre que não tinha segmento. Inclusive, eu tinha muitos clientes de base SAP, né? Por conta da plataforma. Eu cuidava de Analytics, que era Good Data, junto com Fluig. Quando você pega isso moldou para mim um negócio que já estava... Sabe quando você liga o fogão e põe no baixo, né? Tem aquela chaminha, aí você aumenta, né? Aquela chaminha já existia, né? Que era a minha noção de que, olha, tem um gap gigante no mercado para fazer a tradução disso.
que é traduzir, independente do segmento, aquilo que está acontecendo em termos tecnológicos, de hard tech, para aquilo que está acontecendo em termos de negócio que vai afetar o cara. Porque, na verdade, quando afeta o cara é quando ele vê, não é quando se lançou a nuvem, o cloud, que o cara percebeu a mudança. Ele percebeu quando concorrentes ou competidores dele usaram o cloud para inovar na prestação de serviço ou na solução que ele compete. Aí ele tomou provavelmente uma porrada, né? E aí ele olhou e falou, de onde veio esse cara, né? Os assets que ele utilizou, ele foi descobrir depois. Fazer essa tradução não é trivial, de fato. Porque você tem linhas de raciocínio muito sólidas ainda nos negócios, que é TI como departamento e pastelaria, né? Onde todo mundo vai pedir alguma coisa e tem uma lista de chamados ali. Tem aquela coisa, chama o cara do cabo de rede ainda, chama o cara da TI, porque a impressora tá fora da tomada, né? E tal, aquelas piadas dos anos 90, mas elas ainda existem. E você tem do outro lado uma outra linha que é o cliente mudou, o cliente está exigindo um monte de coisa. Quando eu trouxe para minha consulting e eu mergulhei e juntei, a gente montou uma oferta de transformação digital usando consultoria e plataforma para entregar coisas, não só papel, né, que a gente brincava, não vamos entregar mais só o plano, e a gente entrega a execução com o produto de fato na mão do cara. Aí para mim isso ficou muito claro, né? Então na minha transição de TOTOS para o mercado, eu olhei e falei, vou betar, literalmente era um teste, eu vou tentar fazer uma consultoria estratégica em transformação digital, olhando esse gap, literalmente, que para mim ficou muito claro, que é esse gap da tradução. Então, eu nem montei uma consultoria para competir com a Accenture, né, para competir com os caras que têm time de apoio, suporte e execução. Software house. Né, uma software house, que isso cresceu muito também. E nem montei também um negócio teórico. É um híbrido, é o meio do caminho. É chegar na empresa, normalmente a demanda vem ou do dono, do presidente, da alta gestão, normalmente, que vem a dor. Eu sento com esse cara e começo a entender, literalmente num bate-papo, qual que é o contexto dele. O contexto do negócio, o contexto do mercado que ele está. E quando eu olho o contexto e as dores que ele começa a narrar, aí eu já começo a correlacionar. Putz, tem dores de base, que é provavelmente organização, tecnologia em si, em termos de governança, cultura, né, que é um tema que não vem para a mesa, porque muitas vezes num primeiro contato o cara entende que a minha visão e o meu approach é puramente ferramental, né? Mas não, na conversa eu já vou, pera lá, isso daí é gente. É sobre quem usa, né? Isso daí é cultura, cara. Isso daí é porque esse cara que tá aqui não tá fazendo do jeito que você imagina que ele deveria. Ou pior, né? Esse cara que você tá imaginando, ele não existe na sua empresa. Eu peço organograma, ou falo pro cara como é que é o organograma, e vou riscando já ali num primeiro bate-papo e já começo a fazer essas conexões. Esse é o gap, e o gap vai aparecer sempre da mesma maneira. Ele é normalmente um ensejo ou de mercado, ou de transição de empresa familiar, que é muito comum também. Então o sujeito está mudando a gestão da companhia, ou o conselho apertou os caras e começou a perguntar sobre, olha, como é que a gente está se posicionando nesses buzzwords aqui. Normalmente começa nos buzzwords, enfim, não tem problema, o que importa é você depois colocar isso no chão, né? Todo mundo pisar em chão firme. E aí você começa a entender, falar, pô, as empresas precisam de ajuda. Porque dentro, normalmente, da companhia, pegando companhias, obviamente, de negócios tradicionais, né, entre aspas, elas não têm interlocutor fácil para esse tema, né? E você tem, claro, o silo dentro da empresa, né? Que daí já é um tema de gestão e administração super conhecido, mas que as pessoas ainda ignoram muito. Existe muito silo. Existe muito... Eu tenho uma tese que é do crachá, né? Eu acho que eu ainda vou escrever um livro sobre isso, já fica até registrado aqui. Abaixo a cultura do crachá. Por quê? Porque o Mário entra na empresa, o Mário é analista 2. Tudo que o Mário quer é ser analista 3. O Mário entra supervisor, tudo que ele quer é ser gerente. Ou se ele entra gerente, ele quer ser gerente sênior e por aí vai. Ele quase perde a identidade dele, porque quando ele entra numa estrutura, é um jogo de xadrez, o mundo da empresa tradicional. Como que eu subo essa escada? Como é que eu jogo nessa arena? Quem é o meu concorrente, literalmente, para a posição de gerente sênior, se eu sou o gerente, ou de diretor estatutário, se eu sou o diretor? Começa a politicagem. Começa aquele jogo quase de intrigas e também de política. Eu começo a fazer aliados, né? E aí você me ajuda, eu te ajudo. Aí o que acontece? Tem um problema na mesa sendo discutido. Tá todo mundo na reunião. O problema tá na sua área, e eu sei.
O problema tá lá, é uma bola de basquete quicando no meio da quadra, ninguém chega nela. Mas eu não vou falar que o problema tá com você, porque na visão corporativa do crachá, eu vou expor o coleguinha. Entendi. Só que expor o brasileiro coleguinha... é muito assim, né? Brasileiro eu tem vou medo do expor o coleguinha. conflito. Medo do conflito e tudo dizer mais. não. Leva no pessoal, né? A gente não pode levar no pessoal, né? Você pode quebrar o pau na reunião e literalmente sair e tomar cerveja, né? Então, assim... E essa visão é tudo que o digital não permite mais. Por quê? Porque ela cria o silo, ela esquece o primeiro valor da empresa que é atender o cliente e ela trabalha para dentro e não para fora. Nossa. Né? E quando você começa a trabalhar para dentro, não vai dar certo. Ah, não, mas você tem empresas que têm uma cultura X e se dá super bem em termos de EBITDA, por enquanto. Entendeu? Não vou ser radical aqui, do tipo, esse negócio X morre em tanto tempo. Sim. Não, essas coisas não existem. Mas a gente sabe agora, de cases a gente sabe que as empresas perdem dinâmica de negócio e isso no médio prazo, que o longo prazo da nossa época de hoje já não é tão claro o que é longo prazo. O que é longo prazo? A gente acabou de contar uma história de 10 anos atrás e que se a gente pegar numa linha do tempo tudo que aconteceu aqui, é um plot que não vai caber numa tela, né? Vai ter que dar um zoom bem grande para você entender tudo que aconteceu. E quando você olha a dinâmica do negócio, é assim hoje. Então não é mais o game de antigamente, o game mudou. E as estruturas internas têm que se adaptar. Então é muito nessa linha de raciocínio. Não, e eu sou muito daquela frase que você faz transformação digital por conveniência, por convicção ou por constrangimento. Então, eu vou por conveniência, porque é bom, todo mundo tá fazendo. Eu vou por constrangimento, eu sou o ultiminho. Um jornal lançar tablet agora, tá ligado? Tipo, versão digital. Ou eu vou por realmente acreditar, eu sou convicto nisso. E aí eu monto algo que é o embrionário que você falou, que geralmente está ligado a alguns produtos digitais, começa lá na TI, né? Mas daqui a pouco deriva para P&D, inovação, até um dia que você realmente homogeneiza isso dentro da cultura, dos processos da empresa, mas é complexo. Imagina um bancão. Né? Como que um bancão faz uma transformação digital? Sai comprando um monte de gente e depois para integrar. Sai comprando um monte de gente e o empreendedor para se manter motivado, né? Não é o único caminho, mas é um dos, né, caminhos. O que você tem visto, assim, de empresas que realmente estão fazendo transformação digital por convicção, assim, por acreditar que aquilo é o manual de sobrevivência dos próximos 10 anos? Cara, muito boa. Todo mundo tem que ter isso em mente, que é a crença do que você está falando. Então, assim, se a empresa não acredita, o projeto vira um projeto de trimestre. Né? Ele vira um projeto de ano calendário. Ele normalmente nasce amarrado em entregáveis que não são factíveis naquele período de ano calendário. Entregável empresa júnior, né? Pega e guarda no Exatamente. Ou muitas vezes ele vira um negócio só de marketing, do ponto de vista de publicidade, ou seja, ele só aparece como um buzz e depois ele some ou quase não tem substância. Hackathons, lembra? Tanto de gente que fez hackathon. Hackathon, o próprio conceito de Open Innovation ficou muito desvirtuado nos últimos 5 anos. Por quê? Porque pipocou Open Innovation, mas se você chegar para valer, inclusive empresas de capital aberto nacionais, é que você pode perguntar para o cara, porque o resultado dele está aberto, está na praça, né? Está no mercado, literalmente. E você perguntar, quantos percentuais de margem esse Open Innovation XPTO que você propagandeou literalmente aqui, você tá investindo colocou, né, de margem aqui ou mudou o ponteiro do seu negócio? Aí você vai ver que a resposta é muito complexa, né? E por quê? Muitas vezes porque não teve continuidade ou não teve base substancial de contribuir de fato para a margem, contribuir para a receita, contribuir para o crescimento daquele mercado. E o que as empresas hoje estão fazendo? O grau de maturidade, obviamente, mudou, né? Então é fácil você reconhecer quem está fazendo com crença ou quem está fazendo ainda na fase da empolgação, né? Da coisa. Tem um termo para isso no quadrante do MIT de análise de empresa de transformação, que é o fashionista, né? Fashionista? Que é o fashionista. É o cara que entra na moda. Tá né? na moda. É bot. Então, se é bot, então vamos fazer bot. Nossa. A site mobile, quando a gente estava virando ali 2014 para 2015, quem não tinha site mobile parecia que era o fim do mundo, né? E era de fato o fim do mundo, mas não era só o site mobile, né? O cara tinha site mobile.
Eu vou talvez citar um exemplo que para muita gente pode parecer óbvio, para outros tantos vai parecer não óbvio, que é a Ambev, né? Aí você imagina a Ambev, uma empresa cervejeira na sua essência, que fez muito M&A, é da essência do grupo fazer M&A, então assim, ela já é uma empresa arrojada por conta de M&A, que fez M&As inclusive de startups de craft beer, né, que são as cervejarias artesanais. Não matou nenhuma, né? Que era o medo, entre aspas, do mercado, né? Aquela coisa, eu gostava tanto dessa cerveja do fulano tal, né? Igual a Microsoft, né? Compra um aplicativo que você ama e deleta. Tinha aquele drama, né? De comprar, o negócio vai sumir a minha cerveja ou vai virar cerveja de milho, né? Aquela coisa que as pessoas gostam de ter medo, né? E não, ela fez direitinho. Por quê? Porque quando ela entrou no game, ela entrou convicta. Então hoje você olha, tanto do lado Ambev quanto a Bembev, que é o global, né? Você tem duas grandes unidades de tecnologia e inovação, com pegada de M&A, porque era difícil fazer diferente, né? Para você diversificar um negócio de bebida e entrar em outros ramos. Poxa, a Ambev hoje roda uma fintech dentro do ecossistema dela, que tem números de fazer inveja a muito banco digital. Em termos de volume transacionado e alcance. E não fica propagando em tudo quanto é canto. Não, ela está trabalhando. Né? Ali você tem um regime de cultura muito forte, né? Ou seja, você tem uma convicção muito clara de onde eles querem chegar e tem, sobretudo isso, né? Plano de longo prazo. Eu já tive essa discussão com algumas pessoas sobre o case da Ambev e algumas pessoas querem simplificar isso. Não, mas lá tem dinheiro infinito, né? Não é o dinheiro infinito, né? Porque você tem um lance que você morre de indigestão, né? Mas também morre de inanição. Então, assim, você morre dos dois jeitos, né? Então, muito dinheiro também mata as iniciativas. E você tem ali uma visão clara de futuro. Você tem um mapa, e aí a pegada da cultura é muito boa. Por quê? Porque é uma cultura forte de fazer bem feito, né? Vem lá dos fundadores. Então, você tem uma cultura muito forte de um pipe super sólido. Então, eles não estão apostando ficha onde eles têm dúvida de que aquilo não vai fazer muito sentido para o negócio deles, para o pipe que eles querem construir. E aí eles estão em fintech, eles estão em empresa de dados, eles estão em marketplace, o marketplace deles é gigantesco, é um dos B2Bs mais bem sucedidos que existe, não só no Brasil. E do lado global a mesma coisa, né? E onde você vê hoje, a Ambev vai ser um competidor de software para Microsoft, TOTOS e Oracle? Vai. Ou já é, inclusive. De dados, né? De dados, sobretudo. E aí você vai, putz, Ambev vai ser um concorrente para bancos B2B na cadeia do varejo e da indústria? Sim. Ambev vai montar concorrência para o delivery? Já montou. Então, na hora que você começa a mapear tudo que ela está entrando, monstrinho, né? E entrando para valer, você vai ver que a Ambev vai estar em todos os lugares. E esse é o ponto da transformação, né? Esse é o ponto. Coragem, fazer bem feito, mas com consistência. Com muita consistência de entrega e com visão de longo prazo. Porque tem outra visão muito complexa, sobretudo na cultura empresarial nacional, de curto prazismo. A gente é curto prazista da época da inflação galopante dos anos 70, dos anos 80. Só que esse pipe de 3 meses não dá para um projeto de inovação reverter em resultado. Você tem, inclusive, paper americano de Harvard ensinando, né? Olha, o que dá certo e o que dá errado para se medir ROI de projeto de inovação. Porque é aquela pergunta clássica que internamente o cara recebe e que, muitas vezes, para ter uma resposta, ele monta aquela planilha que no Excel aceita tudo e mostra um ROI que, definitivamente, em 6 meses ou em quarto, ele não vai funcionar. Mas não é porque invalidou aquilo, não é porque está inválido ou porque está errado, é porque o caminho depende de uma maturidade, seja do mercado, seja da solução em si. Quando a gente fala de software, então, muita gente ainda não entende claramente esse conceito de que software é um bicho vivo, é um animal vivo. E aí o melhor exemplo disso é levar para a vida das pessoas. Lembra da primeira versão do WhatsApp, né? Era um SMS verde, né? Era só isso, não tinha mais nada, não tinha áudio. Né? E ainda tem muita coisa que não tem, né? O WhatsApp não tem hoje um catálogo de você organizar conversas, né? Não é uma demanda de todo mundo. Putz, eu queria organizar meus Slack, grupos, né? eu queria organizar minhas conversas, eu queria pôr etiquetas nelas, né? O máximo que você consegue fazer agora é uma busca, né? Por palavras, né? Dentro da conversa. Você não tinha nem isso, sei lá, 6 meses atrás você não tinha isso. Ou seja, é um produto vivo. Ele está se transformando sempre. Então, maturidade de projeto, quando envolve software, e muitas empresas, obviamente, entenderam corretamente um lado, mas não entenderam o outro, é de que, sim, o mundo caminha para software,
Aquela história de que toda empresa vai ser uma empresa de software, ok, mas software é um negócio vivo. Então, software não é uma parede que você levanta uma parede e fala, aqui temos uma parede, vamos inaugurar a parede, parabéns, a parede vai durar aí X anos. Não, software é vivo. Tanto é que é muito legal, como eu trabalhava com software house, a galera chegava assim e a gente falava, ó, vai demorar tanto tempo. Dele, não, mas eu pago mais, aí você coloca mais dev. Aí eu falei, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Se você tiver 9 grávidas, 10 grávidas, né? Você faz um filho em um mês? Não faz, né? Se São 9, viu? 9 grávidas... Você já tem 2 filhos, eu já tenho são 2, 9. né? Se tiver 9 grávidas, você faz um filho em um mês? Não. Né? E outro, o filho, quando nasce, é só o MVP, porque depois ele é vivo. É vivo. É vivo, ele vai se desenvolver e ele vai ter fases, ele vai ter maturidade. Muda a fase, muda a necessidade, muda o approach, muda tudo. Não dá pra apostar e fazer esse all-in, né, em uma coisa, uma bala de prata que você acha que vai resolver todos os seus caminhos. Então, novamente, ver o mundo de fintech, o mundo de finanças, não é uma solução. São várias. E outra, quando a gente olha, né, para o próprio umbigo, fica ecossistema. Quando a gente olha para tudo, é um ecossistema. E aí vem Open Banking. Daí vem o Pix. O Pix não existia, porra, há alguns tempos atrás. Então, hoje tem startup especializada em Pix, foi comprado pelo Nubank. Sim. Sabe? Então, pô, esse tipo de coisa vai descentralizando um pouco esse poder de tomada de decisão e deixa as decisões dos grandes CEOs e tudo mais ainda mais difíceis, porque você vai fazer apostas. Exato. Aí até dar resultado, essa aposta já tá em outra. E eu fico imaginando os caras que tomaram algumas decisões e aí vem um Covid e lava tudo e fala assim, vamos de novo. E aí toma outra decisão. Agora blockchain, DAO... tem um monte de coisa que a gente também não deve se apavorar, né? Você vê muito pavor, assim, né, quando esses caras vêm para você para pedir ajuda, para contratar sua consultoria, de alguma forma eles já trazem um roteiro pronto, como se já soubesse, ou eles vêm assim, desenha para mim? Tem os dois casos, porque o medo, primeiro, ele é humano. Uhum. Se você expandir um pouco, gosto muito de história e todo mundo que gosta de história sabe disso, e quem não gosta deveria gostar, leia sobre a história, porque você começa a entender com muito mais parcimônia alguns movimentos. Você tem vários ciclos na história, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista comportamental, social. A gente está vivendo uma época complexa, porque são N opções. Aquela história do Friedman, do Mundo é Plano, um livro de 20 e tantos anos atrás, acho que hoje ele faz muito sentido. Hoje o mundo pode se chamar de plano, né, entre aspas, porque o alcance nosso é de fato global e o alcance de qualquer evento ele é muito mais sentido do que anteriormente. Mas a Terra é redonda, tá, gente? A Terra continua redonda, é o mundo conceitualmente falando em termos sociais, sociológicos e econômicos. Os terraplanistas tweetando Mário. De jeito nenhum. A Terra é redonda, sem dúvida alguma. Agora, essa complexidade no negócio faz sentido, certo? Porque o negócio está inserido nessa sociedade complexa, incerteza é a nova dinâmica, e a mudança... De novo, a mudança é o novo normal. A história do novo normal, para mim, na verdade, ela é mais cabível nesse conceito, cenário, nesse cenário, que a mudança é o novo normal. Então, já se fala há algum tempo, e algumas empresas já entenderam perfeitamente isso, outras não, continuam fazendo planejamento estratégico de 5 e 10 anos. Né? Outras fazem planejamento estratégico de 2 em 2, com revisão por quarter. Por quê? Porque é isso que você falou. Tem um evento inesperado. Alguém imaginou uma guerra continental, praticamente, na Europa, né, no continente europeu, logo após o Covid. Quando o Covid está indo embora, a gente fala, opa, agora, uhul, né? Vamos lá, a vida vai voltar ao normal. O país ficando sem gás, cara, petróleo lá em cima. Não, uma dinâmica que ninguém supunha. Alguém supunha, e aí eu vou puxar o lado economista aqui, alguém supunha a inflação galopante que a gente está vivendo. 18, não, né? Bateu. Né? Inflação galopante, e é global, um fenômeno de cadeia de produção quebrada, e agora, por conta da guerra, envolve também commodity, ou seja, uma corrida também de commodity, porque ninguém sabe quando vão fechar a questão do comércio livre, tanto do gás quanto do petróleo, e uma coisa puxa a outra, porque os mercados são interligados, né? Então, quando você não imagina nada disso, você tem duas opções. Ou você fica em casa, quietinho, e mesmo assim é perigoso, né? Você não vai se livrar desse problema, dessa dinâmica, ou você vai enfrentar com esse espírito, que é o espírito da mudança.
E aceitar a mudança não quer dizer uma anarquia. Tem gente que confunde as ideias. Não, é você ter um planejamento e ter uma tese muito clara. Ó, o meu negócio é esse, eu vou atacar tal frente, eu vou competir na arena X. O conceito de arena para negócios mudou muito. Então aí vem o cara, assim, que faz 2, 3 viagens, sei lá, o Vale do Silício está saindo de moda agora, né? Mas o cara vai pro Vale e vai para Miami, vamos falar agora de Miami. Agora é Miami. O cara vai para Miami, vai pro Vale, vai não sei para onde e volta com aqueles buzzwords, mas de novo, é um Lego, né? Tem que montar o Lego. Se você entrega um Lego para alguém que não tem talento nenhum, ele monta de um jeito um carrinho. Se você der para um arquiteto, ele vai montar um carrinho sensacional, né? Ou para um engenheiro e tudo mais. É a mesma ideia. Ou seja, você tem que pegar aquilo e traduzir, sobretudo no seu contexto. Porque o que eu mais vejo, empresa querendo entrar no metaverso, sei lá, e que não necessariamente vai fazer fit com o negócio dela, e tem um sobretudo site agora. Horrível. E tem, que não tem nem site, às vezes. É. Ou é a empresa que quer falar de Big Data, mas não tem CRM. Nossa. Ou se tem, não usa, que é muito comum, né? E o tema do CRM é um tema que vem antes do Big Data, né? E antes de qualquer outra coisa, até eu diria, né? Antes do domínio da jornada do cliente, por exemplo, domine depende. Os dados, organize os dados, exatamente. planeje os dados, aí sim você... E a gente está vivendo a época dos dados proprietários, né? Ou seja, os seus dados proprietários, o seu canal digital bem arrumado, o seu site, o seu app funcionando e traqueando o cliente, hoje vale mais do que tudo, porque o cookies está vindo aí, né? Ou seja, vai matar cookie quem vai beber nessa fonte, né? Se eu não tiver dados meus, eu vou ter que depender de alguém que eu nem conheço, ou seja, a dinâmica do meu negócio vai estar na mão de terceiro como nunca antes. Por quê? Porque o conhecimento do cliente é o que te deixa forte ou frágil. Então você tem o sujeito que sim, vem com uma ideia mais ou menos montada, mas de novo, é um Lego sem uma ideia muito clara, porque ele não sabe onde encaixar esses elementos. E você vem o sujeito só com pavor / curiosidade, né? Você tem essa coisa muito próxima, né? Porque o cara normalmente ele vem, não é um cara ruim de negócio, ao contrário, ele é bem sucedido. E muitas vezes discutir com o cara bem sucedido é muito complexo, né? Porque eu tenho uma tese que é discutir com um cara que já tem 1 bilhão, porra, se eu não tenho 1 bilhão eu devo estar errado, né? Então você tem que tomar muita clareza de que, olha, entende que até aqui deu tudo certo e parabéns por isso, porque empreender sempre foi complexo e difícil. Entendi. Entendeu que daqui para frente o jogo muda um pouco? E onde que eu entro? Eu entro te ajudando na tradução desse novo mundo. Eu nunca sento com um cara, seja de logística, de varejo, de construção civil ou até de software, inclusive, para dizer de que não, eu sei mais de software do que você, ou eu sei mais de construção civil do que você. Não. Normalmente eu até faço o disclaimer de que, olha, de construção civil eu entendo muito pouco, ou nada. Fiz 2 obras em casa. Exato. E eu odeio obra, né? Aquela história, né? Eu detesto obra. Mas eu entendo do game que se joga hoje para vender qualquer coisa. Eu entendo do game das empresas que, embora sejam de construção, tem que ter analytics de cabo a rabo. E eu entendo como é que você domina a jornada do cliente, como é que você monta o seu data lake para entender mercado, para entender comportamento, para entender custo. Porque eficiência, o pessoal acha que transformação digital é buzzword, de novo. Transformação digital começa, inclusive, com plataforma de eficiência operacional, que é automação do back-office, integração do back-office e abertura do back-office. Ou seja, o back-office deixa de ser aquela caixa preta, mas ele passa a ser um motor que retroalimenta a experiência do cliente. E várias áreas têm acesso. E outra, todo mundo vai montando solução de negócio com suporte do back-office eficiente, automatizado. Nossa, legal isso. Né? Porque... Imagine. Tipo uma espinha dorsal mesmo. Tem que pegar lá do cérebro até... Exatamente, porque não adianta você falar, não, eu vou montar um belo projeto de canais digitais, mas o meu back-office continua manual. Tudo bem. Você vai ofertar para o seu cliente, pensa, sei lá, num portal de fornecedores, onde o cara entra lá, lê um pedido, por exemplo, já emite uma nota e embute lá no seu portal de fornecedores. A nota cai numa fila que é alguém manualmente conferindo mercadoria para fazer um despacho. Isso não vai entrar nunca no seu estoque, né? Porque o delay entre uma coisa e outra é gigantesco. Então você montou uma estrutura de front para o cliente super colorida e bonitinha, mas se você não tiver eficiência operacional, você cai na esquina. Tem que treinar o time para usar, né? Outro desafio. Não, você vai até a esquina, literalmente. Então, fazer uma estrutura robusta começa com ter eficiência operacional. Então a gente fala de custo, a gente fala de eficiência. Depois a gente fala, putz, como é que eu habilito as minhas frentes de dados para capturar dados de verdade?
Porque não quer dizer, olha, pega uma rede varejista, tem 1000 lojas no Brasil, mas ela não sabe quem entra nas 1000 lojas todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite em shopping, não vai adiantar nada. Eu tenho um ativo que eu não estou alavancando nada em cima dele. Né? E é engraçado você falar de planejamento estratégico, como as empresas estão reinventando, né, o time frame, né? Porque eu gosto muito de uma frase que o Juan fala, que antigamente o planejamento estratégico servia como se fosse um míssil, né? Um foguete. Aí você faz o alvo aqui, você atira e fica torcendo para ele chegar o mais perto possível do alvo. Hoje tem que ser um teleguiado, né? Você atira só. O alvo é móvel. Aí o alvo fica mudando de lugar, aí você tem que ir lá, cara, eu tava indo pra cá, mas desculpa, mesmo sendo de um tamanho de TOTOS, de um tamanho de banco, esse alvo é móvel. Então, meu resumo de inovação é isso, né? É isso mesmo. Você não sabe para onde você tá indo, mas pelo menos você tá andando, né, e conseguindo se movimentar, sem ter toda a rigidez que uma empresa, um grande, né, dinossaurão tem. Então, acho que é bom as empresas sempre terem essa visão de que, eu sou o Titanic, posso continuar sendo, mas eu tenho que ter um monte de jet ski, um monte de iate pequenininho para ir lá na frente mais rápido. Exato. Olhar e testar, né, aonde está o iceberg, vem aqui rápido e me conta, porque daí eu começo a virar bem antes de bater lá no iceberg. Isso é porque você não muda status quo de negócio do dia para noite. E quando você está falando de negócios bem-sucedidos, normalmente eles são grandes, ou eles têm escala, né? Agora, quando você entende a dinâmica de capilaridade e aonde você está na fronteira do negócio, e a fronteira que você quer com transformação digital é aquela que você normalmente não atinge ainda. Sim. Você não quer a mesma fronteira, porque a mesma fronteira é um jogo jogado para você. Né? Então aquele cara, putz, a empresa não tem para onde crescer mais porque o mercado estagnou. Putz, o que você tem? Esse cara normalmente tem muito dinheiro. Putz, você tem muito dinheiro. E vamos lá, vamos fazer um screening aqui do que você tem de especialidade de negócio e aonde a sua cadeia chega. Opa, aí começa a acender várias lâmpadas ali pro cara. Ah, legal. Por quê? Porque você puxa a cadeia dele e fala, por que você não entra na cadeia? Ali. E aí você tá vendo, por exemplo, o fenômeno do DC, né, do Direct to Consumer, é um pouco disso. Pô, a Nestlé já vende tudo que deveria vender, teoricamente, pelos canais tradicionais, sim. Putz, mas tem um monte de gente que não acessa o produto dela. Aí ela vai vender direto pro consumidor. Legal. Sem matar o supermercado, sem matar o atacadista. Sem concorrer ou deixar preço. Ela vai fazer uma estratégia de DC, e o DC não é para matar o intermediário necessariamente. Ele é para contribuir numa fronteira de negócio que o cara não estava capturando. Legal. É isso. E aí, se a gente pensar nos perfis de pessoas que você viu funcionar e o perfil de pessoas que você viu não funcionar, quando você chega lá com a estratégia, galera, então, zona de conforto acabou, cultura do crachá guarda na gaveta e agora é outro pensamento, é um mindset ágil, é um mindset de aprendizado, é um mindset de menos meu e para mais é nosso. Quem são os perfis assim e o que você recomenda para pessoas que estão dentro de uma companhia que está passando por transformação digital, até para se destacar, né? Conseguir mais holofote ali, crescimento. Legal. Pessoas, né? A coisa mais maravilhosa que existe da gente trabalhar é com pessoas. E mais complexo. Não, é solução e problema para tudo na vida, né? Só passa por pessoas. Pode botar qualquer algoritmo para resolver, não vai resolver porque pessoas são únicas, não né? Tem, exato. E é por isso que eu não acredito em nada, mesmo daqui a 50 anos, que vai existir algum tipo de interação com IA que seja substituta ou coisa do gênero, que algumas pessoas já me perguntaram até sobre isso em evento, né? Não, nós vamos ser dominados? Não, isso é ficção científica. Adoro ficção científica. Praticamente quase todas as ficções científicas têm um fundo muito, né, sólido de verdade, ou de princípios, né, seja da física, seja da tecnologia em si, mas não, por quê? Porque humano é humano e, cara, é complexo demais. Mas vamos lá, quando você está numa empresa e essa empresa embarca numa jornada, e independente se for uma jornada full, né, ou seja, transformar o negócio como um todo, seja departamental, seja um open innovation, seja qualquer coisa que vai chegar em você, primeiro embarque. Legal. Se você não embarcar, você vai sofrer dobrado. Porque embarcando você vai sofrer também. Porque todo processo de mudança enseja um tipo de sofrimento.
né? A pessoa que não gosta de acordar cedo e tem que acordar cedo, ela sofre um pouco, depois você se acostuma. Tá aí a magia do ser humano, porque a gente se adapta, né? A gente se adapta, antes de morrer, todo mundo se adapta, fiquem tranquilos. Então, do ponto de vista corporativo, de carreira, embarque. Mesmo que você duvide que aquilo vai fazer pé e cabeça ou que vai dar em algum lugar. Não seja o taxista que negou o Uber, né? Não é exatamente. Por quê? Porque se você embarcar, se o negócio estiver indo para o rumo errado, é total chance e espaço de você contribuir para que o rumo seja corrigido, a estratégia seja corrigida, calibrada, enfim, tunada de uma maneira que ela vá funcionar bem. E aí, por exemplo, pode estar a grande oportunidade da sua vida em termos de carreira, de progressão e de destaque. E de experiência, porque aquela história de antigamente, o cara fica 10 anos na empresa, era qualidade. Hoje é defeito, né? O cara ficou 10 anos lá, esse cara deve ser acomodado, esse cara tem algum problema, hein? Por que você não saiu, né? Vários colegas saíram, né? E eu tenho Foi o plano de saúde? Exato. Não, e a gente tem uma clareza disso pela prática, que o cara ruim é o que fica, né? Na média, né? Então, assim, o cara não vai embora, né? O cara bom vai embora, né? Sobretudo hoje com essa guerra de talentos. Então, se você está na empresa, embarque, primeira coisa. E aí você joga o jogo conforme ele for acontecendo. E outra, estude. Cara, não vai ter como você acompanhar uma dinâmica nova só no treinamento da trilha de RH da empresa. Com todo respeito à trilha de RH da empresa, que tem evoluído muito. Às vezes vai ser só o básico, mas, né? Transformação digital, design thinking, mas e o... Exatamente. E qual que é a riqueza de hoje que todo mundo bate cabeça? É você sair do cílio e sair da caixinha, lembra? Então, assim, se o cara é de finanças e o projeto de transformação chegou na empresa dele, embarca no vagão de finanças, mas transita, vai no vagão de vendas, vai no vagão de produção, vai no vagão de marketing, sobretudo. Eu sempre digo hoje que marketing hoje, que não sabe dados e dados que ensejam números, ou seja, tem que lidar inclusive com números, esse cara tá com problemas, ele vai ter que correr atrás. Por quê? Porque as dinâmicas hoje exigem que o cara domine isso. Ele não domina, não interessa se você tem bom gosto do ponto de vista de layout, se você não sabe ler um dashboard de se a peça funciona ou não. Vamos falar de um troço básico de teste AB de e-commerce, entendeu? Então, assim, bom gosto era metade do serviço antigamente. Hoje não é nem metade. O Patrick da Yugo, ele fala assim, se você tá indo atrás dos dados só porque seu investidor pediu, é porque você não tá gerenciando seu negócio, cara. Total. Porque, né, principalmente time de marketing e vendas tem que estar na ponta da língua. Qual que é a minha taxa de conversão? E só tem duas coisas que você tem que arrumar, né? Topo do funil tem que ser maior ou a taxa de conversão tem que ser maior. E aí, os dados te ajudam a fazer isso, a tecnologia te ajuda a fazer isso melhor. E para isso ele vai ter que entender de custo. Porque se ele quiser mudar o mix envolve margem, e margem envolve custo. Exato. Né? Para isso ele vai ter que entender de cadeia. Putz, às vezes o cara quer mudar o mix para uma cadeia que não tem escala. Aí ele vai vender muito em 2 dias e depois vai ter ruptura. Então, assim, você começa a cruzar muita coisa. Essa é a dinâmica que o digital impõe para todo mundo. Para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo. Tá todo mundo no jogo da incerteza. E ninguém senta hoje e diz, eu sei tudo, ou eu sei X coisa e tá bom. Não existe. O que é mais fácil é ler e estudar. Então, o cara que tá na empresa, vai voltando nele lá, embarque. O cara que já embarcou e não tá se encontrando, abre a cabeça. Vai nos meetups, que agora a vida tá voltando ao normal, então tem evento online, tem evento presencial. Leia coisas diferentes, converse com seus amigos. Hoje é difícil. Há 10 anos atrás, né, era raro você achar o cara na sua roda de churrasco no final de semana que estava no mundo de startup. Ou que estava no mundo de digital e tal. Hoje não, hoje é muito simples. Todo mundo vai ter um cunhado, um irmão, um primo, um amigo que largou a empresa X e largou o bancão e veio para a fintech. Largou um cargo de liderança num lugar sólido, tradicional e veio empreender, por exemplo. Hoje todo mundo consegue alcançar alguém assim no seu nível 1 e 2 ali de relacionamento. Ou seja, converse com essas pessoas. Por quê? Porque não tem receita de bolo. Você tem alguns princípios basilares, né? Você tem que estar pronto e disposto para a mudança, e você tem que estudar e correr atrás da informação, e você tem que desapegar, né, daquele status quo de antigamente. Sempre foi assim. É isso que você tem que ter. Os perfis que funcionam são esses. Tá. Aquela história da flexibilidade, a flexibilidade cognitiva, né, que se fala, ou seja, o cara tem que transitar assuntos diferentes. Rapidão. E ele tem que perder o medo. Porque você lembrou do Juan, né? O Juan tem uma fala dele muito boa que eu nunca esqueci naqueles meetups da pizza lá
de 10 anos Pizza de atrás, segunda. pizza de segunda, que é abraça a incerteza. Uhum. Ninguém sabe se vai dar certo. No fundo, ninguém Sim. sabe. Né? Literalmente, lá do Zuckerberg ao cara que está começando hoje uma iniciativa de startup, não sabe se vai dar certo. Certo? Porque se todo mundo soubesse que ia dar certo, estava muito bem jogado o jogo. Você tem empresas com a dinâmica de cérebro e de dinheiro tão grande que não ia ter espaço para ninguém, concorda? Sim. E a gente vê o quê? Várias iniciativas que nascem hoje, daqui a 2, 3 anos, elas estão incomodando os caras grandes e ou o cara grande captura ela via um M&A, ou ele vai ter que conviver com aquele incômodo. Não, e tem casos que... Isso é a melhor prova para todo mundo entender que tem uma dinâmica muito complexa. Às vezes é o ex-funcionário. Né? O que cara saiu... propôs a ideia... Foi né? ignorado. Isso é um case, né? O cara propõe a ideia, ninguém escutou ele e por aí vai. Tá bom, vou lá, vou fazer e cresce, depois você vai e compra ele. Exatamente. E talvez um outro perfil que seja super necessário nessa dinâmica de jornada de transformação nas companhias é que a liderança ou as lideranças estejam convertidas 200%. Por quê? Porque quando você fala de metodologia ágil e você fomenta uma liderança micromanage, você matou a metodologia ágil. Quando você fala de times de alta performance e você fomenta uma liderança que não acredita em talento, você matou a iniciativa. E eu sempre brinco, né, que sobretudo em layers, empresas maiores de 300 funcionários já tem esse problema, né, para dar um contexto aqui para as pessoas entenderem de que empresa nós estamos falando. Qualquer empresa de qualquer segmento acima de 300 funcionários já vai ter isso. Que são os layers intermediárias. É a camada de coordenação, de gerência 1 e 2, aquele pessoal que está na operação para valer, dia a dia, barriga no balcão, literalmente. Infantaria. É o cara que está no dia a dia, aquele cara que a gente brinca, esse cara conhece o negócio, né? Porque ele vê a coisa acontecendo ali no dia a dia. Se esse cara não tiver convertido e preparado, teremos problemas. Uau, talvez tenha que ser o primeiro, né? Porque vai lá, o top manager tem que comprar o projeto de transformação, isso não sou eu quem digo, o MIT diz, é o cara que mais pesquisou a empresa tradicional para fazer jornada de transformação, e claramente ele deixou claro isso, pesquisando 180 empresas, de que, olha, o top manager é o patrocinador da iniciativa, não só pelo budget, mas sobretudo pela cultura do exemplo. Ou seja, é o cara que vai ter que dar o exemplo. Sim. Mas se ficar só aqui na nuvem, lá em cima, no avião que eu brinco, o cara tá voando a 35 mil pés de altitude e quer procurar uma cadeira no bar aqui embaixo. Não vai enxergar, entendeu? Quem enxerga a cadeira no bar é o cara que tá aqui no bar. Esse cara tem que estar super convertido e preparado. Por quê? Porque quando você vira também uma chavinha de transformação na empresa, as pessoas acham que, não, pô, você tá dando só o lado complexo da coisa. Não, tem um lado sensacional, mas também é complexo. Porque você ativa nas pessoas a iniciativa que muitas vezes elas não tinham espaço antes. Só que daí você entra num funil invertido, né? Ou seja, que você começa a ter muita iniciativa, putz, mas sem uma determinada ordem e sem uma dinâmica bacana para dar ensejo naquilo, vira o caos. O roadmap, quando tem muita participação, ele também vira o caos, né? O roadmap é fechado? Não, o roadmap está sempre aberto, mas vamos obedecer os ritos, né, do roadmap. Vamos entregar primeiro a sprint, depois discutir a outra, né? Vamos planejar se isso aqui lá na frente faz sentido. Não vamos deixar nenhuma feature pela metade, né? Ou seja, isso tudo faz parte da metodologia e é bom que as pessoas sigam, por quê? Porque vai dar espaço para todo mundo, mas de maneira organizada. Animal. E a liderança é quem vai drivar isso. Exato. A liderança intermediária, são as camadas intermediárias que fazem o milagre, entre aspas, acontecer e que também faz a merda acontecer. É isso. E eu sempre defendo o conceito de que liderança é suporte e direção. Se você não tem suporte da sua liderança, né? Exato. Dentro desse processo, que é um processo de mudança, né? Extremamente ousado, já começa ruim. E se você não tem direção, ou seja, ele não está comprado, não entendeu o plano e não tá apontando pro lado certo, ele só vai começar a te dar meta, mas não vai te dar seta. Exato. E é seta que muda o jogo, né? Exato. Pra aquele lado. Isso é incrível. Exatamente. Marião, essa última e mais recente experiência sua na área de educação converte muito pra minha paixão, minha vocação de vida e tudo mais. E eu tô muito ansioso em saber o quanto de diagnóstico, de cadeia você foi lá ver. Você é um cara extremamente pragmático e consegue ser visual ao mesmo tempo, de olhar o todo, olha o macro e depois vai lá dar um zoom in para ir resolvendo problema por problema. Como que foi o desafio lá no grupo SEB? Explica, inclusive, o que é o grupo
E qual foi sua primeira... aposto que você chegou com uma missão lá, mas igual 007, você chega em uma, tem mais 3, né? Então, Sempre como assim. foi? Nunca é tudo que se fala, né, na primeira e na segunda reunião, e também o problema nunca é só aquele que o cara acha que identificou, né, o cara da empresa, né. A minha jornada no SEB é muito interessante porque ela começou como um cliente exatamente de consultoria, e no meu framework eu faço um assessment, e eu entrego na sequência, fase 2, um plano de voo que eu chamo, que normalmente se converte num roadmap. Pode ser tecnológico, pode ser estrutural, ou pode ser tudo junto. Processos também. Exatamente. E é o plano de voo, por quê? Porque o cara pode embarcar, né? Ó, tá aqui o plano de voo, né? O cara embarca e chega lá, ou não necessariamente. Então é a fase onde também o cara toma decisão, porque muitas vezes eu trago no plano de voo uma foto, um retrato, uma complexidade que muitas vezes também o momento ali do cara pode não ser, da empresa pode não ser propício, ou ele vai ter que fazer tarefas antecedentes ali. Então no SEB começou assim. De novo, a incerteza, né, que a gente estava falando, isso era fevereiro de 20, onde já se ouvia falar em Covid, mas ela ainda estava muito longe daqui, né? E quando eu entreguei o plano de voo, entrou a quarentena. Né? Foi literalmente assim, uma semana depois. 15, né? 20 de março. Isso, exatamente. Uma semana depois, eu já tinha feito algumas rodadas de reunião, já tinha apresentado o diagnóstico, já tinha discutido algumas estratégias de por onde começar. Ali tinham várias coisas ali que estavam postas, né, para se fazer. E aí fechou, escola. Você imagina um grupo, o SEB é um grupo de escolas, 60 escolas próprias, mais uma rede de franquia com escola em 30 países, que é a Mapleberry, que é uma marca super conhecida, uma marca canadense, né, que foi adquirida pelo grupo. E aí você olha e fala, não, pera lá, escola fechada, mas a aula continua, né? Não era férias, né? Porque as férias vieram depois, né? Quando se estabeleceu a quarentena, ninguém falou tava de férias, né? Todo mundo falou, aula online. Tá bom, aula online como? Né? E ali é educação básica, né? É isso, criança, eu tô falando de educação básica, mais difícil ainda. Exatamente, criança pré-vestibular. E você tá falando de treinar, que era o caso do SEB, 4.000 professores no Teams, no Zoom, no Google for Education, e muitos professores que não tinham intimidade necessariamente com a ferramenta, porque não faz parte do dia a dia dele, simples assim, né? E outra, você tinha não só que treinar, mas você tinha que gerar login para aluno. Nossa. Você tinha que fazer chegar no aluno senha... Que é, na real, no pai, né? Senha para conectar no Teams segunda às 7 da manhã. Nossa. Você tinha que adaptar a grade da escola, que era física, sabe aquela coisa, né? Que tem a sala A, B, C, e o professor vai mudando de sala, Onde né? ele transmite agora. Então agora como é que o professor faz? Ele vai sentar em casa às 6:30 da manhã, já com o plano de aula dele ali feito. Será que ele tem internet boa? Ele tem, será a conexão boa, exatamente. E quais são as conexões que ele vai ter naquele dia? Turma XPTO, como é que faz? Ele sai do Teams, ele entra na sala ou são os alunos que entram? Qual que é o link? Nossa. Cara, qual que é o link? Essa confusão no primeiro mês de quarentena. Certa, no lugar certo. Quando a gente viu aquele cenário, eu olhei e falei, nossa, vou ter que pular para dentro, porque senão nem plano de voo de transformação e nem operacional básico essa coisa aqui vai sair, vai rolar. A gente tinha uma dinâmica muito própria de grupo escolar, né? Ou seja, o grupo escolar é físico, né? A escola básica... a pedagogia vivendo é a pedagogia de tijolo ali, a escola bacana, é ambiente de aprendizagem bacana, é laboratório de maker. Colorido. Tudo colorido, tudo legal. Essa é a dinâmica de grupo de escola. Então, quando você olha o mundo online, você pode, inclusive, imaginar de que, cara, isso não vai ser cabível. Mas foi. E aí, claro, você tem todos os colaterais disso, que agora as pesquisas e estudos estão mostrando, e mesmo nas escolas particulares quanto às públicas, você teve um desafio e um déficit de aprendizagem e de desempenho acadêmico que é indiscutível, e é global, é um fenômeno que não foi aqui. Mas noves fora isso, você conseguiu fazer uma transição ali muito rápida, eu estou falando de 1 semana e meia, não foram nem 2, de rollout de instalação de ferramenta, distribuição de link, treinamento de professor, suporte para os pais, porque você imagina que o pai também estava em casa. Também tem dificuldade. E que teve que entender o seguinte, eu entro no Teams aonde, qual que é a grade do meu aluno agora, ele acompanha o livro, ele só olha a tela. No meu caso, eu tinha que ficar segurando o Theo.
Theo tava com 3 anos. Não, e uma criança não aprende a ficar no computador. O Fundi 1 ali, que a gente chama e o infantil, foram os que mais sofreram, né? Porque você tem ainda crianças não 100% autônomas. Uma coisa é ir para a escola e imitar o comportamento do coleguinha, né? Outra coisa é estar em casa, que é um ambiente normalmente livre, e ela, não, agora você vai estudar, mas em casa? Não estuda em casa, né? O conflito dentro das famílias foi gigantesco, né? O desafio foi gigantesco. A videoaula não é um episódio de Galinha Pintadinha que tem hipnose ali dentro. Não, exatamente. E necessariamente, dinâmica. Muitas vezes, não dá nem para repetir, se eu não entendi, se eu não escutei, dinâmica. A dinâmica é outra. E o Staffa, que veio depois disso, também era um desafio gigante. Mas pegando no contexto da pandemia, foi isso que aconteceu. E quando a gente olhou, o grupo foi muito corajoso, um grupo de empreendedores, então tem um aspecto da inovação, tá junto, é uma empresa exatamente de transição de gestão para a segunda geração aí. E você tem um pipe que estava posto ali que independia da pandemia, que era o meu diagnóstico. Ou seja, cara, isso aqui faz. Você já tinha o desafio anterior, né? Faz ou faz. E aí, ao contrário daquela dinâmica que muita gente pegou, a pandemia empurrou o cara na transformação digital. A pandemia passou uma graxa em algumas engrenagens que possivelmente seriam postergadas ou por custo, ou por falta de estrutura técnica, ou de pessoas, vai. Tá. Então ela passou uma graxa naquilo, por quê? Porque todo mundo também, e é humano isso, todo mundo que está nos ouvindo sabe, quando você se depara com um desafio que você nunca viu, você também vai testar coisas que você também nunca testou. E com medo. Você vai se dispor a fazer testes e coisas que você nunca testou. Pois bem, a gente falou, vamos embarcar nesse negócio aqui da jornada? Vamos aproveitar inclusive o período pandêmico, porque uma vez resolvido o operacional das escolas, e que foi ali, obviamente se encaixando, em menos de um mês já estava tudo certo e funcional, e a gente fazia pesquisa para entender, né, a satisfação dos pais, sobretudo ali com o serviço prestado, ela estava boa, ela estava num índice bacana, a gente partiu para o desafio em si. Então, é uma empresa de legado, de grupo de escola, né? Ou seja, com core tecnológico para acadêmico, né? Pedagógico, mas não com core tecnológico do ponto de vista de estrutura. Entre parênteses, né? Porque geralmente core entre parênteses, exatamente. Não, você tem ferramenta terceirizada e aquelas brincadeiras que eu faço bastante, né? Que é uma coisa é fazer a lousa digital, né? Outra coisa é fazer que o aluno tenha um aprendizado preditivo, né? A distância entre essas duas coisas é gigantesca. E aí a gente começou. O primeiro grande pipe que eu peguei foi o domínio da jornada do cliente. Então você imagina que escola faz matrícula normalmente presencial. E a matrícula no SEB não era diferente. Em todas as escolas próprias, matrícula na escola, né? Matrícula de novos alunos, rematrícula, o cara vai na secretaria, leva uma pastinha de documento, um processo que era quase uma consulta médica, né? O cara senta na frente de alguém, fica lá uma hora conversando. E quando eu olhei o calendário ano, eu falei, bom, a campanha de matrícula começa em agosto, isso já era maio ali para junho, as escolas não vão abrir, né? Tava já claro ali que a perspectiva de quarentena ia continuar. A primeira coisa que eu propus foi, vamos transformar a matrícula num processo de e-commerce. E vamos simplificar o processo de matrícula. E é bom que não tem vestibular, né? Pelo menos para... Não, você tá ali, todo mundo que literalmente bateu na porta e se interessou pela escola, entra, né? E aí você tem uma dinâmica que era o quê? As pegadas da transformação digital. Simplificação, integração e camada de interface com o cliente simplificada também e friendly, né? Então você pega desde um pipe que a gente montou de canais digitais, ou seja, vamos revisitar 45 sites de escolas, fazer de novo, tecnologia nova, LGPD, fazer toda uma preparação para a área logada, né? Que era uma coisa que não existia, os sites legados não tinham essa preparação, era só a capa, literalmente, era um conjunto de banner. E vamos fazer um projeto de visão 360 e integração da jornada do aluno, do funil de vendas até o pós-venda, usando como isso um CRM. E aí a matrícula digital, que a gente chamou de SMO, né, um sistema de matrícula online, ela veio daí. Ela veio de um rascunho, literalmente, que eu comecei a montar, de que, olha, a matrícula tem que ser simplificada. Vou conversar com o jurídico. O cara precisa assinar o contrato ou pode ser um contrato de adesão de digital? Putz, ele pode ser um contrato digital. Ah, então ok. Vou conversar com oferta, né, com a área de pricing e oferta. A gente consegue modular os planos numa calculadora, blá, 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 porque isso aqui vai ser online. Não vai ter ninguém agora fazendo aquela tunagem ali que existia presencial. Vai com material, sem integral. Exatamente. Tinha que ter todas as combinações ali da oferta do serviço, mas elas tinham que ser bem fácil, super online, super simples também do cliente entender. Ou seja, temos que simplificar a oferta.
E temos que trazer isso para 4 passos fundamentais. O cliente entra, confirma os dados dele, ele escolhe a oferta que ele quer, monta o carrinho de compras dele, ele dá aceite nos contratos. Escola ainda tem, por obrigação legal, algumas coisas bem complexas no contrato, então você tem que exemplificar no contrato o espelho do que o cara está comprando ali, que ele está adquirindo, e depois um carrinho onde a gente chegou no checkout, e aí escola você paga como? Boleto, né? É o método mais tradicional e massivo que tem. A gente foi, de novo, sendo bastante ousado, eu diria, para um modelo de cartão de crédito de recorrência. Que legal. Pô, vamos fazer disso aqui um Netflix. Já garante né? o churn. Não, a gente distribui o churn, o atraso, né, que é o churn financeiro em si, não é o churn físico de perda de cliente, mas de atraso, de inadimplência, a gente derruba isso em 80% com essa iniciativa. Uau. Então você traz o cara para o cartão de recorrente, não é o cara que não paga porque não quer pagar, é porque ele esquece. E era só nova matrícula, não era rematrícula. Os dois. O processo era para os dois. Todo mundo que já estava. Todo mundo que já estava. Welcome to the jungle. O cara literalmente passou a receber um link no e-mail dele de rematrícula com as datas chaves ali para cada praça, tipo de escola e tudo mais. E aí você traz o cara de novo para um site super friendly e em 4 passos a gente monitorou isso e aí é gostoso de ver. Depois que você entrega um produto como esse e pioneiro do ponto de vista educacional, hoje as soluções, inclusive de RP educacional, implantaram, por exemplo, o modelo de onboard digital com recorrência. Mas para você ter ideia, quando a gente foi fazer o modelo de recorrência, sentamos com 4 adquirências, só uma topou o desafio. Porque o mundo de escola é diferente do Netflix, da mensalidade fixa. O serviço muda ao longo do ano. Não, e o ticket, né? E o ticket muda, a recorrência não é a mesma do cara assinar um negocinho de R$9, você está falando de tickets muito maiores. E você tem uma dinâmica que é móvel os valores. Então, assim, nem todo motor de recorrência estava preparado no mercado para aceitar aquilo ali. E no modelo de escola, não de faculdade. Não, eu já tenho recorrência aqui na Universidade X, que é online. Não, é outro bicho isso aqui. É outra dinâmica. É outro perfil de cliente, inclusive. Para fazer tudo isso, você internalizou o time, usou um pouquinho de cada? No começo a gente usou um pouco de tudo. Então a gente tinha, numa época, 12 fornecedores diferentes. Nossa, de homem-hora, né? Que a gente fala, literalmente. Trabalhando em squads conjuntos e compartilhados, ou seja, gente no mesmo squad de fornecedores diferentes. Mas à medida em que 21 começou, a gente começou um projeto muito forte de internalização, porque esse é o legado de convicção que a gente tinha que deixar, que é uma equipe internalizada, né, com propriedade do tema, não é um tema trivial, escola, educação de maneira geral, sobretudo a básica, e obviamente substituindo a maior parte dos fornecedores, não que o fornecedor seja ruim, ao contrário, a gente trabalhou com fornecedores top de linha, que forneceram boas soluções, mas é o risco operacional que você tem hoje. Sim. Porque o próprio fornecedor hoje não consegue segurar o cara bom dele. Exato. Então você estava aqui com um cara ontem, e hoje o cara não está lá mais, e aí você fica com o projeto na mão. E como você tem um projeto de longo prazo nisso, não dava para, spot, vai lá, chama o cara e faz isso. Não. De novo, aquela ideia do produto é vivo, então assim, o produto de onboard digital de matrícula é vivo, ele está sendo melhorado a cada tempo, ele é de um escopo aberto / eterno, e as demandas que vão se afunilando daí, elas vão só aumentando. E aí, de bastidor, cloudificar a empresa inteira, montar um data lake, trazer o Insight Analytics, que é o projeto para 22, para a prática, ou seja, dar para o diretor de escola um cockpit de gestão com Insight Analytics e visão 360 do aluno. Legal. O cara em escola pequena conhece o aluno pelo nome e sobrenome, certo? O cara na escola de 5 mil alunos não conhece. Não conhece. Mas ele tem que conhecer. Né? Ele tem que abrir um painel simples e claro. Tem dois cohorts ali, né? Quem está insatisfeito, quem está satisfeito. E ele tem que ter N coisa. Aí que você começa a juntar o pedagógico agora, que é muito interessante, né? Você está se falando muito em crise de ansiedade em crianças e adolescentes. Putz, eu consigo saber disso de maneira preditiva através de modelagem de dados. Eu sei o que ele digita no meu sistema de ensino, porque a trilha é digital. Eu sei o que ele busca na rede da escola quando ele está com o celular dele. Então, se ele está frequentando X sites ou X tipos de busca, eu consigo juntar tudo isso. Eu sei se na família dele está tendo problema de inadimplência, ou seja, problema financeiro. Se teve divórcio dos pais, a escola sabe, né? Porque quem leva o filho sempre muda, né? Muda e muda o responsável financeiro, você explica contrato de mensalidade, ou seja, você tem N informações ali que você consegue montar um perfil, né, obedecendo, obviamente, todas as premissas de governança e LGPD, mas você consegue montar um perfil de inteligência de dados para ajudar na aprendizagem, mas ajudar, sobretudo, no conhecimento e atendimento do cliente final.
E aí você vai lá e fala, esse aluno provavelmente vai ter um burnout ali. Você vai ter um preditivo de burnout em cancelar a massa, escola. ou você vai entender o seu indicador de qualidade ali de outra maneira, ou seja, pela entrega que ele faz. Você consegue fazer o tracking acadêmico e pedagógico do aluno e do professor ao mesmo tempo, porque eles estão todos inseridos na mesma camada de sistema e na mesma visibilidade de dados. Porque qual que é o desafio de escola, né? O grande concorrente de escola, na minha tese, é o TikTok e o YouTube. Uhum. Porque escola é um negócio de engajamento e atenção. Uhum. Você tem filho, certo? Sim. É que os seus estão pequenininhos ainda, né? Mas médio, já fica né? pedindo pra entrar no YouTube Kids. Não, mas é isso. Você vai numa sala de aula hoje de Fund 2, que é 7ª série em diante, vai 8ª série ou primeiro colegial, todo mundo tem um celular. Uhum. Todo mundo. Então, a missão do professor, que já era crítica, na minha geração, anos 80, ela é muito mais complexa hoje. Né? Porque a distração na minha época era conversar com o colega na carteira de trás, né? Sim. Hoje o cara não, o cara tem um mundo na mão dele com um iPhone a partir dos 10 anos de idade, né? E esse cara precisa se engajar para chegar em algum lugar do ponto de vista curricular. Então, a minha tese é sempre essa, e as escolas, muitas delas ainda não entenderam essa pegada de que, olha, o seu concorrente é o TikTok, por quê? Porque lá tem um monte de gente dando conteúdo de ciência, de matemática, de história, super rápido, com nível de engajamento e com um approach, para mim, é a sala de videogame lá do Counter-Strike. Você tem milhões de crianças / adolescentes ali, durante horas acompanhando uma partida, um final de game. De campeonato. E, cara, aquilo é engajamento. E as escolas precisam gerar engajamento nos alunos. Porque é um negócio de atenção e engajamento. Você vai ter que ter isso muito forte. E dentro dessa jornada, você começou com quantas pessoas no seu time e terminou com quantas, assim, né? Se é que você é vivo, né? Mas é vivo, mas assim, nós estamos falando de um pipe de 25 recursos para um pipe de 89, 90. Uau. E ainda com um pipe ainda de... Não, tem pelo menos umas 30 vagas abertas que ninguém consegue fechar, né? Então não é só o SEB. É muito desafiador. Marião, estamos chegando no fim, mas a gente tem que revelar agora qual que era o mito e qual que era a verdade das duas frases sobre transformação digital que você trouxe. Boa. Galera, não existe isso de squad a garantia de sucesso. Literalmente, não existe. Você tem squads bons e squads produzindo merda. Então, assim, fiquem tranquilos, porque não é porque você pôs uma etiqueta bonita que o resultado muda, né? Na verdade... Tem Kanban, tem squad, tem agile exatamente. E pronto. Agora não inovador, já venho de chinelo e short. Exatamente. não é. E isso é tão verdade que todo dia acontece, né? Ou seja, todo dia alguém está recebendo uma entrega de um grupo que passou a se chamar squad, que a entrega ou não chega naquilo que deveria chegar, ou ela não tem literalmente pé e cabeça. Então, assim, squad não é o segredo. Agora, a outra é totalmente verdadeira, que é a essência e a antagonista disso, de que gente faz a diferença. Então, assim, se você tiver um grupo comprometido, se você tiver as pessoas certas, o que eu chamo de pessoa certa é, de acordo com o seu desafio, você vai entender as características que você precisa para montar um time diverso, um time técnico, comportamental, com pessoas de bom astral e que, sobretudo, acreditem naquilo. Então, gente vai fazer sempre a diferença num cenário de muito recurso de budget, com pouco recurso de budget, no mercado gigante, no mercado restrito ou de nicho, gente vai fazer a diferença. Ó, Mário agora vai deixar uma dica de leitura e, na sequência, um grande aprendizado, uma lição de vida, carreira que você aprendeu aí na sua jornada. Pô, muito bom. Eu acabei de ler esse livro e é do pessoal da Singularity e é do Diamantes, né? E é muito bom porque ele tem tudo a ver com esse papo de transformação digital e ele serve para quem está no digital e serve para quem está entrando no digital, para quem nem está no digital, se isso é possível. Que é o futuro chega mais rápido do que você pensa. Que legal. Se não for esse o nome, é quase isso. Mas e é onde ele narra, por segmento até de negócio, a leitura que ele faz de como a tecnologia e como algumas empresas no segmento XPTO estão fazendo para mudar, e aí ele te dá aquele choque de realidade e fala, não é possível que isso já exista, não é possível que isso já está acontecendo, não é possível que isso vai rolar dessa maneira.
E aí ele fala de quase todos os segmentos assim de economia, então é bom, Legal. todo mundo consegue se encaixar. Ele fala de medicina, de agricultura, de educação, ele fala de vários segmentos. E o título é muito didático aí, em português, literalmente, que é, cara, é muito mais rápido do que você imagina. Nossa, né? que legal. É muito mais rápido do que E você uma imagina. lição de vida, carreira profissional que você sempre segue e... Tem várias, mas dá para sintetizar, eu acho que uma que é talvez a matriz de todas as outras, que é você pode fazer o que você quiser na vida, literalmente. Então, assim, a gente falou de liderança, de pessoas, né, que, putz, um líder bom faz toda a diferença na carreira de alguém, né, um líder tóxico, né, para usar uma palavra da moda, né, não, ele pode atrapalhar e destruir quase a vida de alguém profissionalmente. Eu diria que antes de você ter líderes bons, você tem que entender que tudo depende da sua noção do que você quer, da sua capacidade, claro, do seu esforço hercúleo, não tem nada sem esforço, galera. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, e isso eu tô falando de transição de carreira, de elevador, né? Cara, eu sou um cara que trabalhando desde os 14 já fiz uma porrada de coisa. É aquela história, né? Demorei 20 anos pra fazer sucesso, né? Aquela coisa. Sim, cara, da noite pro dia. É literalmente desde o meu primeiro emprego até o que eu faço agora que eu uso no meu dia a dia. Então, assim. Legal. E me dá a dinâmica, cara. Quando eu mudei de setor, varejo para mercado financeiro para tech, as pessoas às vezes, nossa, mas como você conseguiu? Cara, adaptabilidade. Adaptabilidade, tudo é difícil, tudo é complicado a priori, mas assim, você ter essa noção de que você pode fazer de fato aquilo que você quiser é muito importante, e foi uma coisa, eu nunca deixei ninguém por barreira, eu acho que a síntese é isso. Isso é legal. Eu nunca deixei ninguém me pôr, você é isso, vai ser aquilo, né? Ou você tá em tal mercado, você vai morrer nele. Põe não. uma tag e um crachá em você. Exatamente. Tem que sair esse livro do crachá, viu? Mais esse livro exatamente, daqui a pouco sai. Mário Almeida, senhoras e senhores, muito obrigado. Onde que a galera te acha aí depois pra te seguir? Eu que agradeço. Putz, me segue no LinkedIn, que eu acho que é o lugar onde eu melhor falo de vida Mário profissional, de coisas bacanas. Mário Almeida no LinkedIn, é fácil de achar. Maravilha. Galera, esse foi mais um episódio incrível, uma grande aula sobre cultura digital, sobre transformação, aceleração digital. Espero que todos vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês pegarem o link desse episódio e compartilharem nos grupos da sua empresa, dos seus amigos aí, principalmente se esse tema está correlacionado ao seu dia a dia, ao seu trabalho. Clica aqui, compartilha, acende o sininho aqui, coloca o alerta ali para você sempre receber os nossos vídeos, os nossos novos episódios, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, estamos em todas as plataformas. Gama Podcast fica por aqui, mais um GamaCast com vocês. Valeu!